No episódio anterior, falamos sobre pele, sobre alimentação e sobre finanças. Pilares que às vezes passam despercebidos, pilares invisíveis, mas que se sair do automático a gente começa a perceber o quanto isso impacta nos outros pilares da nossa vida, né? Nas nossas emoções, no nosso físico, inclusive, como a doutora Nátia trouxe. Às vezes aparece uma dermatite, uma queda de cabelo, o couro cabeludo começa a descamar e a gente não sabe de onde vem. E seguindo nesse episódio, vamos falar sobre empreendedorismo. Porque falar de finanças, mas de onde vem? Como sair? E trazendo Alba, falando um pouquinho sobre empreender, ela que é advogada de formação, mas que largou a advocacia por um propósito maior. Eu conheço a história dela e venho se inspirar, conhecer essa história de empreendedorismo. Quando a gente fala em saúde, como todas essas profissionais incríveis aqui falaram, tudo isso tem um custo. E as pessoas sempre perguntam, e aí? Se eu só ganho X, mas eu quero me cuidar e isso exige dinheiro, como fazer esse dinheiro? Como a nossa analista financeira aqui falou, né, muito bem, inclusive sobre gerar, gerir e multiplicar. Eu quero falar sobre escalar suas vendas, por exemplo. Eu que trabalho com vendas, como Nádia falou, sou advogada por formação, mas desde 2011 que eu comecei a empreender no mundo da beleza, cosméticos. Conheci uma empresa multinacional americana, Mary Kay, e comecei para consumir os produtos com desconto, para usar. E me apaixonei por todos os produtos da linha, maquiagem, né? Qual a mulher que não gosta? E aí era uma forma, inclusive, de comprar um descontinho aí de 40%, às vezes até 50%, para o meu próprio uso. Mas aí eu percebi que eu tinha uma oportunidade de um extra, porque todas as pessoas ao meu redor, tanto no trabalho, quando eu advogava, como em casa, usavam perfume, usavam batom, usavam blush, base e queriam alguma coisa. E eu disse, nossa, eu posso fazer um extra. E lembro que na época, Nádia, inclusive, o salário mínimo em 2011 era R$611. Imagine, hoje é 1.518, né? Então, eu lembro que o meu primeiro lucro da minha primeira caixa, Mary Kay, meu primeiro pedido, eu lucrei mais de R$1.200. Agora imagina, R$1.200 foi o quê? Em 2 semanas de vendas para as pessoas do meu convívio, no trabalho. E assim, o primeiro impacto foi negativo para minha família, porque tá vendendo produto de beleza, teve aquele preconceito. Empreender há 14 anos era algo ainda muito mal visto, era um subemprego. Hoje está muito, muito comum, né? A inflação aí subindo, quem ganhava... E empreender com vendas especificamente. Exatamente, empreender com vendas, antigamente era o quê? Você não deu certo em nada, não estudou, não fez nada da vida, agora vai vender produto de porta em porta, revistinha. Só que as coisas mudaram, né? Aconteceu aí um movimento muito forte pós-pandemia, inclusive a pandemia acelerou isso. E hoje a gente tem aí e-commerce, né, dropshipping, e hoje, por conta do custo de vida tá cada vez mais elevado, não dá mais. Estava vendo até uma pesquisa que uma família que tinha uma renda mensal de R$30 mil há 5, 6, 7 anos atrás, hoje equivale a 12. Então, imagine, e não vive bem, né? Ainda vive contando ali moedas, então ainda fazendo economia, vai no mercado, ainda faz uma economia. Imagine pessoas que vivem com um salário mínimo, às vezes o marido ganha um salário, a mulher ganha outro, aí tem 2 filhos. Então, assim, não tem como. A gente fala que tem que se cuidar, mas isso vem a alimentação, que uma alimentação saudável não é barato. Né, o mercado está cada vez mais caro, né, gente? Até ovo está caro, como diz a história. Então, assim, e ovo é o que mais come, né? Por conta do quem quer malhar aí, que nem a Nádia, por exemplo. Eu tô me inspirando, tá, minha gente? Ainda não tô lá não, mas vou chegar. Eu falei para você, né? Tô entrando aí. De janeiro a gente conversou, você vai ver até o fim do ano. Então, assim, resumindo,
tem que ter um extra, não dá para viver só com o que você ganha ali naquelas 8 horas trabalhadas. E por que não o mercado de beleza, que é um mercado que cresce tanto e que não tem crise. Então, por isso, eu comecei naquela época de forma despretensiosa para ter ali um consumo próprio com desconto. E como eu ganhava muito pouco também, estava iniciando como advogada e tal, não ganhava bem, ainda eu disse, eu vou comprar aqui meus produtinhos com desconto, e acabou se tornando um negócio. E eu escalei essas vendas porque eu fui construindo um time. Nesse modelo de marketing de rede, você inicia pessoas para o seu time e você se replica, você se multiplica. E não tem território, você pode ter uma equipe em São Paulo, outra no norte, outra no sul, em qualquer lugar do Brasil e até em alguns países também, onde a empresa atua e é permitido você ter equipe. Então, desde esse tempo eu comecei e lido com muitas mulheres, apesar de ter homens também na empresa, na equipe, mas a maioria, né, são mulheres. E se eu pudesse dar um conselho hoje para quem quer realmente complementar a renda, é o trabalho com vendas, porque você pode vender inclusive online. A gente tem as lojas digitais, o e-commerce, e você não precisa, por exemplo, ter o seu tempo, ao contrário de quando eu comecei, que tinha que ser no presencial. Depois da pandemia, a gente tem aí o digital, as lojas online, onde você não entrega o produto, você não precisa ir até o cliente, você só precisa divulgar o link e a empresa deposita toda a comissão na sua conta. A gente sabe, Alba, que empreender requer muita coragem e fé de que vai dar certo, né? A gente precisa acreditar. Então, assim, em que momento da sua vida você largou, assim, você viu a perspectiva e disse assim, eu vou deixar de ser uma segunda opção e isso vai ser uma escolha para a vida? Que momento foi esse da sua vida que virou a chave? A chave foi quando me perguntaram como estaria minha vida dali a 5 anos. Eu tinha 25 anos quando eu comecei e me fizeram essa pergunta e eu comecei a refletir, porque era algo que eu nunca tinha me perguntado. Você largou uma carreira, né? Exatamente, eu estava já advogando, exatamente, tinha prestado o exame da OAB, tinha passado de primeira, estava com um emprego ali, né, estável, mas eu me imaginei 5 anos depois com liberdade geográfica e flexibilidade de tempo que na época a advocacia não me dava. Hoje mudou, né? Eu trabalho remoto, eu vejo minhas colegas advogadas que continuaram e até elas brincam, olha, Alba, hoje eu também estou trabalhando em casa, a gente está fazendo audiência aqui, ó, né? No laptop, onde a gente quiser, é maravilhoso. Inclusive eu amo a área, tenho muitos amigos ainda na advocacia, sonho ainda em voltar, inclusive para a minha área, para lecionar, porque eu amo dar aula, amo lecionar, mas para a prática mesmo do direito eu não penso por conta disso, né? Eu fiquei muito mal acostumada nesse negócio de trabalhar em casa e assim, totalmente escalando as vendas, multiplicando. E como ver se outras mulheres se realizando como você conseguiu também, né? Eu falo que eu me acomodei no bom sentido, sabe? Que essa liberdade, principalmente para quem é mãe, e quem é mãe aqui vai me entender. Você tá com o seu bebê completando ali 4 meses, já começa a dar um desespero para quem é CLT, porque você vai pensar, meu Deus, e agora? Vou ter que deixar meu filho, não só para quem é CLT, mas quem trabalha presencialmente. Então, esse home office que eu trabalho desde que eu comecei. Imagine que as pessoas acostumaram nesse trabalho remoto depois da pandemia. Eu já comecei com ele, porque é tudo remoto. A gente sai, tem os dias, sim, de sair, de fazer as vendas, mas depois que você constrói um time, uma equipe, é gerenciando, é acompanhando, e esse trabalho é mais virtual, né, online, através de reuniões online. Então, o momento que virou a chave, de fato, foi quando me perguntaram isso, e eu comecei a refletir a vida que eu queria, inclusive quando eu fosse mãe, que eu não era mãe ainda. E eu pensei, eu queria um trabalho, imagine, que eu possa fazer de qualquer lugar do mundo, que eu possa morar em qualquer lugar, que eu possa fazer em casa, que eu tenha flexibilidade, que eu não tenha chefe.
E eu fiquei imaginando, será que existe um trabalho desse? E de fato, ele aconteceu. Só que você precisa ter autoconhecimento, que foi algo falado demais aqui, inteligência emocional absurda, nível hard. Então, assim, não é qualquer inteligência emocional que faz uma empreendedora de sucesso, mas a boa notícia é que você vai se acostumando e você vai se formando no processo. Você vai aprendendo durante, né? Eu falo que quem não suporta o processo não vive o propósito. E não vive mesmo. Desiste antes. E é o que a gente mais vê no mundo do empreendedorismo. As pessoas desistindo porque não é para fraco, né? Eu falo assim, isso aqui é para os fortes. Por quê? Porque você precisa ter autodisciplina. É muito fácil eu chegar para você ter um horário de trabalho e você ter uma lista de tarefas pré-definida para todos os dias cumprir. Outra coisa é você escolher as tarefas e você saber quais são as tarefas geradoras de lucro, de resultado, de produtividade e quais são as tarefas que vão gerar só ocupação. E essa gestão que hoje está tão desafiadora, visto que estamos numa era de imensa distração e dopamina barata por conta das telas, você entrar num estado de flow. Porque se você não consegue entrar nesse estado, você pega você entra num estado, numa crise aí, que Letícia com certeza já conhece, que é o burnout, e você fica numa situação realmente de anedonia. Eu passo muito por isso na minha equipe. Várias pessoas que dizem, nossa, eu passo o dia todo trabalhando, estou cansada e no fim não tenho resultado. Mas ela pensa que está trabalhando na rede social, às vezes postando, às vezes olha, e aí você se distrai. Quando você menos espera, você já passou 2 horas no Instagram. E lá só tem 2 tipos de pessoas. Quem está gastando dinheiro e quem está ganhando, fazendo dinheiro. E aí você quer estar em que lado? Então, esse é o desafio do empreendedorismo. Gerir tempo, atenção e energia. E se você que está me assistindo quer hoje começar a sua aventura, que eu falo que é uma grande aventura, que existem altos e baixos, você precisa começar com a ideia, com a escolha acertada, que eu acertei nessa escolha, que foi escolher a realização. Você tem que escolher entre a vitória ou a realização. São 2 jornadas diferentes, porque quando você está escolhendo só a vitória, no dia que você fracassar, você vai desistir. E na vida você não vai ter só vitórias. Teremos dias assim, ó, bem difíceis. Não só no empreendedorismo, mas eu acredito que qualquer profissional tem na vida, no geral. Sim. E teremos, sim, os dias de vitórias. Nesses dias de vitórias, você não pode se envaidecer tanto e descansar nos louros do sucesso. Eu falo para as meninas, olha, produzimos, batemos a meta, agora, ó, parabéns, qual é a próxima? Né? São 5 carros cor-de-rosa conquistados nesses 14 anos, mais 23 viagens internacionais, e eu falo para elas, ó, fechou uma viagem, fechou uma meta, qual é a próxima? Porque se você fica descansando nos louros do sucesso, vem outra meta, você não bate, você se envaidece. E o ego é algo muito comum nas mulheres. Eu trabalho com mulheres e nos homens também, no geral. Mas pelas mulheres, é isso que eu falo. E quando você escolhe o caminho da realização, você se apega ao propósito e ao caminho, ao processo, a viver o processo, a investir em pessoas, como você falou, a gente nunca perde. E o meu patrimônio são as pessoas. Sim. No meu negócio, eu escalo as vendas através das pessoas. E realmente é o melhor investimento que a gente pode fazer. Então, se você quer realmente gerar mais dinheiro, não sabe como se cuidar, porque precisa, né, de dinheiro mesmo para se cuidar, para ter realmente um autocuidado excelente, como a nossa analista financeira bem falou, você começa com o que você tem e depois você vai melhorando com o tempo. Mas se você quer gerar renda, vem para o mundo do empreendedorismo e eu garanto que você vai crescer como pessoa como em nenhum outro lugar. Alba falando aí empolgadíssima,
fez até um pitch aí pra audiência, já pega, tá, gente? Eu participei de um evento com a Alba e eu sou muito cética, sabe? Para algumas palestras eu fico, oh meu Deus, mais do mesmo. É só coach, nada contra os coaches, mas eu vi muito propósito no que você trouxe, sabe? Tirar a pessoa ali do não vejo possibilidade, não tenho perspectiva, estou aqui porque não tem saída, eu vou fazer o quê? Não é? E a gente fala muito de cuidado. Você trouxe a alimentação, se cuidar não é caro, novamente, aí entra a gourmetização, né, Indira? Isso. Que a gente foge do básico para querer comer o que está todo mundo mostrando, mas que o básico funciona e funciona muito bem. Mas você, inclusive, falou sobre propósito. Ganhar dinheiro é muito bom. Aí, Edna traz o multiplicar. Mas sem sentido, Milena também já trouxe aqui, sem sentido, é como se que graça tem, gente. O quanto eu estou impactando a vida das pessoas com o meu trabalho, qual é a transformação na vida das pessoas que o que eu digo, o que eu trago, está acontecendo. E nesse evento eu vi muito isso, me emocionei várias vezes, inclusive teve um relato de uma mulher que tinha depressão, que estava muito acima do peso, e quando ela conheceu você falando da sua história, do quanto você se imaginava como mãe e podendo cuidar do seu filho, ela começou a imaginar que sim, para ela também seria possível. E o propósito é o que nos sustenta, é o que nos mantém, é o que nos faz transitar de carreira. Não é nem abandonar uma carreira em si, mas é dizer que com esse caminho, o retorno, porque o dinheiro ele é consequência. Quando a gente não enxerga o dinheiro como consequência, é como se ele fugisse da gente. A gente começa a correr atrás do dinheiro e ele começa a fugir e a conta não fecha. Quando as coisas fluem, começa a ser um propósito, o dinheiro, ele vem. É verdade, Nádia. Na verdade, eu falo de inteligência emocional e é o pré-requisito principal para ter sucesso no mundo do empreendedorismo. E principalmente no relacionamento com pessoas, no marketing de rede, que no caso é a minha área, né? E na liderança. Imagine você liderar mulheres onde um ambiente competitivo, porque a gente está falando de beleza, de metas, de conquistas, né, e de comparações. Então, acaba sendo, assim, tanto uma faca de dois gumes. Existem pessoas que se curam e existem pessoas que acabam ficando mais doentes. Então, tem que ter um cuidado. Eu não posso fugir disso, porque realmente é a realidade. O que você viu ali é o que eu planto dentro da minha liderança. O que eu encontrei na liderança foi uma forma de imprimir o meu estilo no mundo, de construir um legado. E é incrível, né? O cargo que hoje eu ocupo é ocupado por 100 pessoas hoje no Brasil. 100 mulheres, porque não tem território. As pessoas pensam, você é a nacional daqui, não tem território. Você bateu uma meta, aqui pode ter 10, 20, 30 nacionais. Carro rosa também pode ter quantos quiser. Quantas pessoas baterem a meta vão conquistar o carro. Não existe limitação, certo? Mas cada líder, ela coloca o propósito e o estilo dela. E dentro da minha área, eu planto e assim, eu propago e eu falo muito de não se comparar. Exatamente para proteger as meninas da questão do problema realmente emocional. Porque quando você se compara com outra pessoa, você nunca ganha. Você sempre sai perdendo. Sim. Ou porque ela está muito acima de você e aí você se vê muito abaixo, ou ela está muito abaixo e você se vê muito superior e você se acomoda dentro da sua capacidade. Às vezes você tinha capacidade demais, mas aí você está comparando com alguém que está no capítulo 1, você já está com potencial para ir para o 20. E você fica ali acomodada no 10, porque você está com a amiguinha ali, a companhia, o ambiente que você está, são de pessoas que estão no primeiro. Então, sempre usar não a comparação, mas o espírito de superação. Superar os seus próprios limites. Quem é você hoje? Quem você vai ser até o fim do ano? Que hábitos você tem hoje? Que hábitos você vai melhorar até depois? E sobre propósito, ele está muito ligado à maturidade emocional. Existem 4 níveis. Existem as pessoas que estão em busca de afeto, que é o primeiro nível. Existem as pessoas que estão em busca só de reconhecimento, e aceitação, e deslumbre, e aplausos, né, e ser, né, ali ovacionada. Existem as pessoas que estão em busca de recompensa,
seja ela financeira, ou seja, metas batidas, e existem as pessoas que estão já num nível bem acima, que é quando você realmente está ali em busca de deixar o seu legado no mundo, de construir um legado, e você está em busca de um propósito mesmo. Então, quando você atinge esse nível de maturidade emocional, ninguém lhe segura. E aí você não se apega mais, por exemplo, a ter alguém na sua equipe melhor do que você, aparentemente falando. Às vezes, fisicamente, chega alguém... Imagine liderar mulheres, como é desafiador. Num negócio onde você tem que colocar mulheres para cima, empoderar mulheres. Como é que você empodera uma mulher que já é mais poderosa que você? E às vezes você está num nível a mais e ela está ali chegando pequenininha, porque todo mundo começa do mesmo nível. Você que vai trabalhar para ela chegar onde você chegou. E eu só faturo e eu só ganho dinheiro se você chegar onde eu cheguei. E aí você chega toda poderosa, e aí se eu não tiver maturidade emocional? Como é que eu vou fazer você se tornar grande? Você se tornar grandiosa, empoderada? Não tem como. E muitas pessoas se perdem no meio do caminho no empreendedorismo justamente por falta de inteligência emocional, maturidade emocional, que são coisas diferentes, e também por falta da administração de tempo e financeira. Então, são esses 4 pilares. Perfeito. A Alba, ela fala em zona de conforto, porque trabalha home office, só que quem acompanha a Alba sabe que não existe, está longe de ter zona de conforto. Ela tem essa preocupação com o time, de estar sempre treinando, realizando esses treinamentos, só que se a gente for analisar a questão emocional, para que essa pessoa dê esse pontapé inicial e procure reconhecer e se reconhecer como alguém que pode sim sair de onde está e crescer, seja financeiramente, seja profissionalmente, eu preciso investir, não é? E aí eu levo aqui para Fabiana. Fabiana, nos conte, eu tenho certeza que você tem algum relato sobre como que você enxerga esse autocuidado através da estética como uma virada emocional. E deixa eu mais e olhar como um investimento. Porque às vezes a gente procura esses cuidados e na nutricionista é só se eu quero emagrecer. É um investimento. Longevidade, qualidade de vida. Se eu procuro a psicóloga, saúde emocional, todos esses cuidados aqui a gente precisa colocar como investimento. A estética é o maior desafio de dizer assim, estética não é vaidade apenas e não é supérfluo. Qual é o desafio? Então, você primeiro falou de histórias, né? Isso. Então, inúmeras, né? Histórias que de fato tocam o meu coração como mãe, como mulher, como profissional, de receber pessoas que eu já cheguei e um paciente, esse foi um homem, chegou e fez assim, olha, doutora, eu sou advogado, eu estou começando minha carreira e eu li que quando a pessoa tem um sorriso bonito, ela vende 30% mais. E aí eu quero investir no meu sorriso, e mostrou a foto do sorriso que ele queria. E primeiro a gente vai conversar sobre isso, né, que não é bem assim. Mas por trás disso, o que é que eu falei para ele? Não é que a pessoa vai olhar para você e ver um sorriso, ah não, eu vou contratar esse advogado. É como ele vai se sentir por ter a confiança, ele vai chegar nos lugares de outra forma, se portando de outra forma, a gente fica brincando, vai chegar chutando a porta, porque ele está se sentindo bem com o que ele vê, e isso traz uma segurança que talvez ele não conseguisse de outra forma. Então, o vender mais por conta da sua aparência é muito mais sobre como você vai se sentir depois de fazer esse tipo de investimento, e é como você falou, é de fato um investimento, porque a gente aprendeu aqui sobre investir na carreira, e eu fiz isso a minha vida inteira, posso dizer isso para vocês, talvez eu sou meu grande patrimônio quando eu penso no que já houve de investimento, né, em aprendizado, enfim. E, de fato, quando a gente participa da virada de chave da vida de algumas pessoas, e você é uma delas com quando eu vejo você, eu me emociono de verdade, eu falei isso para você. E é muito lindo saber que você fez parte da virada de chave de alguém, que você ajudou alguém a se construir, ou a se reconstruir, ou a se reconhecer e se reconectar consigo, com sua história, né? Então, eu realmente sou muito feliz, muito realizada, né, no meu trabalho ao longo desses 25 anos, porque eu nasci e me formei.
Então, ao longo desses 25 anos de profissão, são muitas histórias realmente tocantes. E ao longo, eu também me reinventei profissionalmente. Eu comecei a entrar na parte de harmonização facial. Isso me levou para virar professora. Então, eu já mudei também, já ajudei a virar a chave de muitas pessoas profissionalmente falando, porque eu acredito que tem espaço para todo mundo e que a gente não precisa se ver como concorrente, porque as pessoas que eu vou alcançar, outras pessoas não alcançam e vice-versa. E é nisso que eu acredito, como ser humano, como pessoa, como profissional. Eu já ia falar sobre agora você tornar outras profissionais tão referência e de confiança, de credibilidade com o agir como professora, é multiplicar. Eu vi algumas pessoas já falaram para mim, Fabiana, mas você está preparando concorrentes, né? E não é assim que eu vejo. Na verdade, de verdade, eu já coloquei quase 200 profissionais no mercado, e se a gente for pensar dessa forma, e isso faz parte, assim, eu me sinto muito bem, e quando chega alguma colega de profissão que me fala isso, olha, eu estava quase desistindo, depois que eu fiz o curso eu me reencontrei, pessoas que saíram de quadros depressivos porque começaram a fazer um curso e começaram a se desenvolver profissionalmente, então realmente isso não tem preço. Não tem. Quando eu engravidei de Gustavo, eu já estava com mais de 40 anos. Milena, eu tenho certeza que ela não recebe... Claro que tem as pacientes que procuram ainda por cuidados ginecológicos, mas por ela falar tanto desse cuidado e as pessoas se sentirem seguras no seu ambiente, eu cheguei lá em Milena com 1 litro de chá desse tamanho. E com pedidos assim, eu tinha o quê? 3, 4, acho que 6 meses de parida. E eu cheguei, doutora, pelo amor de Deus, eu tenho que secar. Olha a cabeça. Na verdade, você fez o primeiro encontro comigo online com o bebezinho. Você tinha, na verdade, acho que 30 dias. Mesmo. Aí depois, quando você foi na clínica, no presencial, ele já estava maiorzinho. Foi. Assim, alguns meses, mas você estava com ele recém-nascido. Recém-nascido, toda perturbada. Queria celeridade, queria resultados rápidos. Você está amamentando, tenha calma. Eu disse, então, ó, isso aqui, acabou. Primeira pergunta, você quer amamentar? Você vai seguir com a amamentação? Então, o projeto da sua vida nesse momento será a amamentação. Lembro demais. Então, assim, Milena, quantas pessoas, né? Quantas pacientes que se tornam amigas e que você cuida não só da parte física, mas também muito de entender como que elas estão emocionalmente falando. Eu digo isso porque eu fui uma dessas pacientes. E como que isso é para você na sua vida, na sua carreira, como mulher 40+ também, que às vezes você se identifica ouvindo um relato delas, como é para você? Então, participar desse crescimento, primeiro identificar, eu acho que eu preciso identificar de modo individual o que cada uma de fato quer e tentar ver em que lugar ela está e em que lugar ela quer chegar com os seus anseios. Porque nessa jornada eu serei uma facilitadora. E eu preciso ser também uma pessoa com discernimento, com percepções, para trazer para essa mulher clareza. Às vezes, do que ela está querendo é algo que é factível de chegar em determinado tempo, mas às vezes não é. Por exemplo, estou amamentando. Como eu já vou partir para o próximo nível daqui a 2 meses? Então, calma, precisamos ter também um pouquinho de generosidade com a gente mesmo, com os momentos que a gente está vivendo e curtir os momentos, né? Sem essa pressa tão grande. Então, foi assim com você e eu também busco isso com todas as mulheres, ter um olhar individual para o que cada uma quer e o que cada uma quer alcançar. E é extremamente gratificante quando eu consigo ter essa atuação, né, de forma assertiva. E um dos pontos que eu acho importante para que eu consiga ter essa percepção é eu disponibilizar para essa mulher meu tempo. Então aí está um grande segredo do atender de modo diferenciado. Eu estou ali dando a ela quem eu sou e dando a ela o meu bem mais precioso, que é o meu tempo. Não é sobre fazer um tratamento hormonal, não é sobre somente prescrever algo, é sobre trazer para ela muito mais do que isso, é diagnosticar os anseios e, de fato, o que vai ser realizável
em determinado espaço de tempo. E hoje eu tenho lidado também com o emagrecimento, Indira. Tenho sido facilitadora com o uso de tratamentos específicos, medicamentos que facilitam. E eu percebo que as mulheres elas têm uma ânsia de querer alcançar determinado objetivo na perda de peso. E até nesse momento eu preciso entender, calma, você pode ter uma perda mínima ou uma perda muito grande, vai depender do quanto você se dedicar a isso. E também o projeto não é ficar sempre usando o medicamento, é ficar aqui durante algum tempo, para que esse tratamento seja um facilitador do seu sonho. E precisa ter o nutricionista, precisa ter um educador físico, não dá para ficar ali fazendo só isso e achar que isso vai transformar a sua vida. Até vai transformar, transitoriamente. Porém, depois que você chegar no mundo real, pode tudo voltar novamente. Então, eu me vejo dessa forma, Nádia, como uma facilitadora. E nesse contexto, eu me sinto feliz quando eu recebo relatos positivos, relatos de sucesso naquilo que aquela mulher almejava, seja na sua vida íntima sexual, seja na sua disposição, na sua energia, no seu bem-estar cognitivo, porque é um dos objetivos também alcançado, mais memória, mais capacidade de raciocínio, porque é uma das queixas que eu escuto. Nossa, Milena, ando esquecendo tanto das coisas que eu vou fazer, né? A névoa mental, que hoje se fala-se tanto, é um nome bonito para falar do esquecimento, da perda de memória, né? E que às vezes está relacionado com alguma disfunção, no sentido de alguma suplementação vitamínica e tal, mas às vezes também é porque aquela mulher está sobrecarregada, ela está muito fazedora de coisas, está abraçando um monte de coisas e ela não consegue sequer organizar essas ideias. Então, às vezes, eu trago essas reflexões. Não vou me estender muito, mas fazê-la perceber o quanto ela precisa de uma harmonização, do quanto ela precisa cuidar mais dos dentes. Eu tenho um espelho bem grande na minha sala, então não é uma coisa que eu faça com todas. Eu vou percebendo, vou tendo um feeling o que aquela mulher está trazendo para mim de dor. Então, eu já tive mulher de eu chegar, vem cá, vamos olhar aqui em frente ao espelho. Olhe para você. Eu percebo que você, o seu emocional, como você se sente, vai se beneficiar muito se você fizer algumas mudanças aqui. Então, aí eu digo, se você fizer um lift, se você fizer aqui um botox, doutora, mas botox não vai me deixar com o rosto deformado? Porque as pessoas têm uma ideia um pouco deturpada disso. Eu digo, não, você precisa procurar um profissional que trabalhe de modo harmônico. Então, você vai buscar um profissional para fazer isso e tal. É mesmo, doutora, você indica? Eu digo, indico, claro que sim. Então, precisamos ir além. E o cuidar da mulher 40 a mais precisa ter esse olhar, esse feeling. E a minha sensação, Nádia, é de bem-estar, é de satisfação, é de que eu estou no caminho, que eu sou instrumento. Sim. Eu sou instrumento divino para ajudar mulheres a viverem melhor, a se reencontrarem consigo mesmas, a restaurarem seus casamentos, a viverem melhor no seu núcleo familiar. Então, é extremamente gratificante. Muito bom. Vocês podem até estar pensando aí, não é? Essa quantidade de mulher, quanto que eu não precisaria ter para fazer uso dos serviços delas. Mas se vocês observarem, cada mulher aqui, cada profissão representada vai muito além de chegar para você e fazer uma prescrição, seja de um acompanhamento alimentar. Nutricionista que está aqui falando para vocês, ela tem uma preocupação, inclusive, a forma que você tem dormido, quanto tempo você tem dormido, porque ela entende que se ela não se preocupa com tudo de forma integrada, o resultado que ela propõe para você, ela não vai atingir. Então, todas as profissionais aqui representadas, ela tem um cuidado para com você, pessoa, para com você, mulher. Cuidar da saúde é fazer investimento, longevidade, qualidade de vida. Aí entra a questão do gerar. É possível? É possível. Cuide-se. E cuide-se em todas as áreas. No próximo episódio, a gente vai trazer a história de uma convidada muito especial, trazendo um relato sobre o câncer de mama. E como foi que ela fez uso de todos esses pilares para superar
Graças a Deus ela está aqui para contar essa história, ela superou e vai contar para a gente um pouquinho de como foi essa história. E no próximo episódio nós vamos falar de conexões, rede de apoio, sororidade, porque nós mulheres não precisamos estar sozinhas. Ver a quantidade de mulheres que estão aqui se apoiando, trazendo suas experiências, trazendo lições de vida, e tudo isso enriquece toda a nossa existência, a nossa vida. Fique com a gente e acompanhe cada passo dessas mulheres incríveis.